Olá, e se a chave para o poder não estivesse na força ou na riqueza, mas na habilidade de elogiar um poema medíocre? Pois é, hoje vamos mergulhar numa história do século XVII sobre ego e estratégia. Uma história que revela uma verdade, olha, surpreendente e super atual sobre a natureza humana. Vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. Pensemos no nosso dia-a-dia, no trabalho, na política, em qualquer lugar onde exista uma hierarquia. Será que o gosto de alguém em posição de poder é inquestionável? A resposta a esta pergunta é o que move a nossa história de hoje. Então, a base de toda esta análise parte de uma premissa um tanto cínica, mas muito, muito poderosa. Essa é a regra não escrita que os nossos protagonistas vão explorar com uma mestria, assim, impressionante. E é aqui que a nossa história realmente começa, com o Papa Urbano VIII. Um homem no auge do poder, claro, mas com uma vaidade secreta, um ego tão delicado que se tornaria, como vamos ver, o seu verdadeiro calcanhar daqueles. E aqui está o ponto central de tudo. De um lado, a imagem que o Papa tinha de si mesmo, um poeta genial, quase divino. Do outro, a realidade. Bem, mais fria. Um talento, na melhor das hipóteses, mediano. É nesse abismo entre a percepção e a realidade que toda a intriga vai acontecer. Claro que uma fraqueza dessas raramente passa despercebida, não é? E é aqui que entra em cena o Duque Francesco d'Este, um homem com um objetivo muito claro: ganhar o favor do Papa. E para isso ele tinha um plano notavelmente astuto. O plano era, na verdade, simples e genial. Em 1629, o Duque identificou a vaidade literária do Papa como o alvo perfeito. E a sua arma? Um emissário escolhido a dedo, Fulvio Testi, que também era poeta. Ou seja, o homem ideal para tocar as notas certas na harpa do ego papal. E isso leva-nos ao momento da verdade. A estratégia está definida, o emissário está posicionado. Agora, tudo depende de um único encontro, onde a arte do elogio seria posta à prova de fogo. Olha só a ânsia nas palavras do próprio Papa. Ele mal se continha para mostrar os seus poemas. A sua necessidade de validação era quase palpável, e o Testi estava ali, prontinho para a satisfazer. E não foi uma leitura rápida, não. O embaixador foi obrigado a ouvir 2 poemas longos. Dá para imaginar a paciência a ser testada, mas para um estratega como ele, cada minuto ali era uma oportunidade de ouro. E só para a gente ter uma ideia, não eram rimas simples de criança. Eram poemas pindáricos, uma forma literária super complexa e solene. O Papa não estava para brincadeiras. Ele usava esta forma elevada para louvar figuras como a Virgem Santíssima, o que só mostra o quão a sério ele levava suas ambições poéticas. E a execução do Testi? Foi uma obra-prima. Ele não se limitou a um simples gostei. Ele analisou cada verso, um por um, tecendo o elogio perfeito para cada um deles. Foi uma performance meticulosa, uma verdadeira aula de adulação. Mas pensem no seguinte, a performance do Testi foi só o ato de abertura. O palco estava agora montado para o grande final, para a recompensa de todo aquele elogio. Algumas semanas depois, com o ego do Papa devidamente massageado e a sua guarda completamente baixa, quem aparece? O próprio Duque Francesco d'Este. O terreno tinha sido perfeitamente preparado. Agora era a hora de colher os frutos. E a jogada do Duque foi de uma simplicidade que chega a ser brilhante. Ele não precisou de muito, simplesmente memorizou alguns versos da poesia do Papa, recitou-os como se fossem a obra de um mestre e, claro, cobriu-o de elogios. Um gesto pequeno, mas incrivelmente eficaz. E o impacto foi imediato, avassalador. O Papa ficou extasiado. O seu ego, a sua maior vulnerabilidade, tinha sido tão profundamente satisfeito que ele ficou radiante. A citação da época diz que ele pareceu perder a cabeça de tanta alegria. Missão cumprida. Então, o que a gente tira disso tudo? Basicamente, um conjunto de regras um tanto cínicas para a vida. A poesia de um superior é sempre sublime. As suas roupas, impecáveis, os seus modos, um modelo a ser seguido. É uma lição intemporal sobre a psicologia da vaidade e do poder. E terminamos com esta reflexão. O Duque, claramente, usou a adulação como uma ferramenta poderosíssima.
Mas a história também expõe a imensa fraqueza de quem precisa dela. Uma dinâmica de poder que, séculos depois, continua a ser julgada todos os dias, nos corredores do poder, nos escritórios e talvez até mais perto do que a gente imagina.